Olá, tudo bem com vocês? Sou o Hugo e eu já estou aqui com o Alexandre, coordenador regional de Londrina do CETSEPAR. E a gente vai conversar um pouquinho mais hoje sobre a NTT, principalmente para as empresas, que estão pensando em abrir a transportadora. Então, Alexandre, comenta um pouquinho com a gente aí sobre a importância da NTT para quem está começando, o que uma transportadora que está abrindo tem que fazer para conseguir o registro na NTT e os outros pormenores aí para quem está precisando ter esse registro lá na NTT para começar a transportadora. Comenta um pouquinho para nós sobre isso, por favor. O CETSEPAR, uma das funções que nós fazemos, além de fazer a assessoria aos associados, nós temos também esse trabalho do registro da NTT. Então, nós somos uma base de registro da NTT franqueada pela Federação do Transporte do Paraná. Entendeu? Dentro disso, nós temos a parte onde começa a NTT e por que tem que fazer, né? Todo transportador, na legislação de transporte, já fala, todo transportador tem obrigatoriedade do registro junto à NTT, que é o RC-TRC. Então, ele precisa, por obrigatoriedade, ter esse registro, né? Então, com esse registro, parte da onde? Você abriu o teu cartão de CNPJ, você é transportador a partir disso. Você abriu uma empresa e você está consolidando. Então, o primeiro passo teu, você vai precisar de pelo menos um automotor para você poder abrir esse registro efetivamente. Ok. Né? E se a transportadora não tem ainda esse veículo, existe uma outra maneira dela, digamos assim, falar que tem de alguma forma para poder ter o registro? Sim, ela pode ser arrendada. Hoje em dia você pode arrendar. Você não tem um veículo, mas já tem um prestador que trabalha contigo e ele vai trabalhar exclusivamente para você como arrendado na tua empresa. Então todas as movimentações desse veículo, ele vai passar pelo teu CNPJ. Então é como se esse veículo passasse a ser da transportadora. Sim, ele só perante a NTT ele vai aparecer que ele é arrendado, ele foi arrendado ou incomodado ou em arrendamento mesmo, né? Pode ser cedido um veículo e com isso ele vai conseguir entrar na sua frota. Mas só que toda a movimentação financeira que ele fizer, ele vai cair direto no teu CNPJ. Ok. Muito bom, Alexandre. Legal pelas informações aí. Mas eu fiquei sabendo que precisa ou tem uma necessidade aí de fazer um curso, alguma questão relacionada a responsável técnico pela NTT na empresa ou alguma coisa nesse sentido. Comenta um pouquinho mais sobre isso, por favor. Sim, Hugo. A NTT ela formulou que toda empresa ela tem a obrigatoriedade de um responsável por esse fato, pela própria empresa. É uma pessoa que vai saber todas as informações e ela vai responder pela empresa perante as legislações do transporte junto à NTT e junto às legislações de trânsito. Então, o responsável técnico, que é para o caso de empresa, né? As empresas ela têm o responsável técnico. Então, esse responsável técnico ele pode ser tanto da empresa, quanto ele pode ser uma pessoa contratada que assine por ela. Mas toda abertura de uma NTT, ele precisa obrigatoriamente ter um responsável técnico, onde ele vai assinar pela empresa perante a todos os veículos da frota dela. E onde que a gente consegue, onde que o nosso cliente, onde a transportadora corre atrás dessas informações para poder fazer esse curso? Onde que ela faz esse curso? A NTT homologou algumas empresas que podem fazer esse curso de responsabilidade técnica. Então, dentro do site da própria NTT, você vai ver. Uma delas, a principal, que é a mais barata, é o CESCENAT. Porque todo transportador ele já colabora com o Sistema S, então ele já tem direito aos benefícios do CESCENAT. Então, com isso, ele pode entrar pelo site do CESCENAT, procurar RTEAD, então ele vai procurar o responsável técnico, tem um cursinho preparado para eles, com toda a legislação e os textos para ele fazer, são 3 módulos. Ele vai estudar esses 3 módulos e depois ele vai recorrer ao CESCENAT para ele estar fazendo essa prova, o agendamento dessa prova, para que ele possa concretizar o certificado dele como responsável técnico. E a partir disso, ele assine pela empresa. Mas é importante salientar que a empresa tem que ter a cautela, né? O principal é que sejam os sócios que sejam um dos responsáveis técnicos. Por causa que hoje, você sabe, os funcionários podem ir e vir, então você tem essa ociosidade de giro de funcionário e às vezes ele está como teu RT e você se esquece. Então isso pode ter uma preocupação civil em cima disso daí. Okay? Importante informação. Então, só retomando, existe o curso, tem que ser feito o curso para ter NTT e é interessante que um dos sócios seja responsável técnico para você, digamos assim, não ficar na mão de um funcionário, se ele resolver ser da empresa, alguma coisa nesse sentido. Sócios e sucessores, né? Nós falamos hoje, nós já temos muita gente aí que está na sucessão aí de uma idade. É o melhor ponto para ser o responsável técnico pela sua empresa, já se integrar junto com a sua empresa. Muito bom. E aí, comenta mais um pouquinho, esse curso é rápido? Quanto tempo leva mais ou menos para ele fazer esse curso e estar com todos os requisitos para poder estar com a NTT pronta, digamos assim, com o registro na NTT pronto?
Então, vamos pegar o processo da NTT. Então, nós começamos com o cartão de CNPJ, daí o que ele vai precisar de mais documento? Cópia dos sócios, contrato social, daí ele vai recolher uma taxa que para o automotor, hoje, no valor da NTT, R$ 231 para o automotor, R$ 154 pelo implemento, né, que quando é o conjunto de cavalo-carreta e outras composições. E daí depois, a partir disso, você vai precisar de um responsável técnico, os telefones de contato, tanto celular como telefone fixo, o endereço da empresa, o comprovante de endereço, e os telefones celulares do sócio e os e-mails, que é onde vai ser cadastrado cada um deles. Mas a gente não pode esquecer também das filiais, né? Caso a empresa tenha filiais, que ela tenha movimento de transporte, apesar que a NTT tenha aberto o registro no CNPJ da matriz, porém, hoje, nós fazemos comumente compra de veículos nas filiais. Então, para que esteja corretamente esse ponto, a filial também vai ser cadastrada nesse mesmo cadastro da matriz. Entendeu? Não sei se eu te respondi a pergunta em termos de processo. Sim, não, acho que ficou bem claro. Foi importante a gente entender aí quais os documentos são importantes para que a gente consiga ter o registro junto à NTT, né? Então, assim, mas se a gente for falar de tempo, você acha que quanto tempo mais ou menos leva para o cara iniciar o processo na NTT, pagar as guias, fazer o curso e estar com o registro na mão, mais ou menos? Hugo, é muito rápido. A partir dos documentos todos corretos, né? Nós já falamos aí também que se o veículo for arrendado, fazer o processo do arrendamento é um processo um pouco mais demorado, que o processo de arrendamento ele é junto ao Detran. Então você vai fazer um contrato de comodato de arrendamento e vai registrar no Detran. Então esse é um dos tempos maiores que leva para que você tenha. Mas com toda a documentação em mão e você recolhendo a taxa hoje, no dia seguinte você já tem a possibilidade de estar finalizando esse processo. Normalmente o operador, o atendente, ele vai demorar em média de 20 a 30 minutos para fazer. Quando é o cadastro inicial, ele vai fazer o primeiro cadastro, leva no máximo 1 hora para poder consolidar e fazer todos eles, dependendo do tamanho da frota. Mas isso normalmente em média, no máximo em 1 hora está na mão dele. Mas lembrando, ele já recolheu a taxa no dia anterior, então por isso que a gente fala, solicite a taxa primeiro e depois você já vai fazendo todas as documentações. Entendi. E aí, em paralelo a isso, ele vai fazendo o curso também para poder fazer a prova para poder consolidar. Nesse período de pandemia está aberto até para que as pessoas possam consolidar uma série de concretizações posteriores. Por exemplo, hoje, como os Detrans em algumas cidades não estão abertos e não têm despachantes, então eles não têm como fazer essa transferência do veículo. Então o veículo, a partir da compra, você já pode registrar na tua NTT somente com o recibo de compra e venda, o CRV. Reconhecido firma de ambas as partes e demonstrando que ele está indo para a empresa já. Então ela já pode ser incluída na frota dele e ele pode trabalhar pelo esse período de pandemia somente com o compra e venda. Então eu recomendo que, além de tudo, deixe uma cópia do compra e venda junto com o teu motorista para que comprove essa intenção de compra. Assim que liberar o Detran, você vai lá e reconhece ele e apresenta uma cópia para que a NTT possa registrar ele efetivamente dentro do sistema. Muito bom. Então, como vocês puderam ver, para a NTT, né, que é um passo importante para você abrir a transportadora, tem ainda um pouco mais de detalhes que você tem que se atentar para que você possa obter esse registro. Tá? Alexandre, obrigado então por compartilhar as informações, acho que foi muito enriquecedor para todos nós. E mais uma vez, quem quiser conversar com o Alexandre, tirar mais informações não só sobre a NTT, mas sobre várias questões relacionadas ao segmento de transporte, a gente vai deixar o contato dele aqui, tá? E o Alexandre é uma pessoa que conhece bastante de transportadora, vive o segmento, já viveu o segmento dentro de uma transportadora, então acho que ele é bem qualificado, como vocês puderam ver aqui pela explicação da NTT, para conversar com vocês sobre qualquer coisa dentro do segmento, tá bom? Obrigado então mais uma vez. Tá? Eu que agradeço pela oportunidade aí, Hugo, e sempre que precisar, estamos à disposição de todos. Ótimo. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado.